Boa noite, ouvintes. É o Boletim da MLB voltando. Eu sou o Nicolas Falcão e comigo está Felipe Carneiro. E aí, galera? Temos também o Thiago de Assis. E aí, galera? Estou muito decepcionado. E o novo integrante do grupo é o Jesper. E aí, galerinha do mal? Bem, hoje o foco vai ser os prêmios da divisão americana. E eu acho que melhor começar falando já de MVP, né? Ou vocês querem começar com o Hulk, galera? Vocês que escolhem. Vamos falar do MVP. É MVP, que eu abri a coisa dele aqui. Pode ser MVP. Então eu acho que vamos começar falando dele, Miguel Cabreira, jogador do Detroit. Vocês querem números? Vamos lá. O cara teve uma média de rebatida de 333. Ele fez 44 home runs. Cacetada de hit. É um ótimo jogador, defesa, mas não tem o que falar. Miguel Cabreira. Felipe Carneiro, o que você acha? Achei justo. O Mike Trout, segundo colocado, também teve uma temporada muito boa. Fez, então, inclusive, muita gente discordar, mas a verdade é que o Cabreira ganhou o primeiro Triple Crown, né? Aqui no Brasil a gente chamaria de Tríplice Coroa, que no caso é você ser o primeiro em 3 categorias de ranking de rebatido, que no caso ele teve o maior average da América, o maior número de home runs da América, o maior número de corridas impulsionadas. E com isso, com esse Triple Crown, ele, que foi o primeiro dele em 86 anos, se eu não me engano, ele desbancou o Mike Trout, que também foi o melhor Hulk desde o do Pujols. Então, o Mike Trout provavelmente vai poder brigar por muito tempo por esse título, mas esse ano foi do Cabreira, merecidamente. O Pujols que foi uma decepção esse ano, né? É só um detalhe a completar, acho que vale a pena dizer. Comparado com o Pujols que a gente conhece foi fraco, mas ele ainda dá uma surra na maioria dos primeiras bases da MLB. Mas já era uma coisa esperada, né? O Pujols não ir tão bem. Acontece muito dentro da MLB quando você muda de time, muda o estádio, não é o estádio que você está acostumado, um estádio é um pouco maior, a disposição das equipes ficam diferentes dentro de cada estádio. É uma coisa, até ele se acostumar, né? Para mim não foi abaixo do esperado ele. Aquilo, ele mudou a liga, inclusive, né? Sim. Acho que o grande detalhe disso é que assim, né? Você tem que lembrar que o Pujols estava acostumado a jogar na National, foi para América. O que muitos jogadores, quando vão para América, sofrem, né? Tem várias quedas. Eu achei assim que foi uma queda normal, mas assim, tirando... Foi o primeiro ano que ele ficou abaixo de 300, vai. Em 2011 ele fez 299 de average. Agora que ele fez 285. É um bom average, mas assim, não é um Pujols. Não é o que o salário dele espera, podemos dizer assim. Cara, ele demorou acho que mais de 100 at-bats para ele conseguir o primeiro home run. Quando ele bateu, os caras do time dele saíram do dugout, eles foram pra dentro. Tipo, eu não vi o que aconteceu, sabe? Foi engraçado no dia. Tava acompanhando o jogo. Eu achei que a começo da temporada quem ia levar pelo menos a parte de home run era o Josh Hamilton. O Josh Hamilton, ele começou, os caras fizeram até comparação com ele com o Barry Bonds. Eu lembro que eu vi lá. Ele começou bem, né? O Josh Hamilton fez muita coisa assim, eu acho que pelo ano que ele ia virar free agent, ele falou, deixa eu mostrar serviço agora, né? Deixa eu fazer o que eu sei fazer melhor. Bem, acho que é isso do Miguel Cabreira, não tem mais o que falar. É o Miguel Cabreira. Eu acho que a grande surpresa mesmo foi... Cy Young. Foi o Cy Young, né? Acho que ninguém esperava esse Cy Young. David Price. Exatamente. Thiago de Assis, o que você pode me dizer de David Price? O que você achou dessa temporada? Foi alguma surpresa? Não? Sim, eu esperava que caísse na mão do Verlander. Novamente? A do Verlander. Caraca, o cara que arremessa 100 km por hora um jogo inteiro, pra mim, merece todo ano. Cara, ele é impressionante. O vigor físico. Por favor, sem alerta masculina, tá? Mas o vigor físico do cara jogando é algo absurdo. É algo que não tem comparação isso.
Mas será que, agora um detalhe, a temporada do Weaver não foi melhor que a do Verlander? Eu achei o começo da do Weaver foi bem atrapalhado, assim, mas o final ele saiu por cima. É que o Weaver teve a lesão, né? Você tem que lembrar disso. Ele fez o no-hitter com apenas um walk, o que vale a pena ser lembrado. Ele fez o shutout no jogo anterior. Eu acho que sim, o começo da temporada do Weaver, ele foi o melhor pitcher do começo da temporada. O David Price estava muito bem. Vale lembrar que acho que a única porrada que o David Price levou foi do Boston. Num jogo que todo mundo esperava que fosse tomar um pau, o Boston deu um couro nele. Saiu em 3.5 entrada, 3.2, arremessou 3.2 innings, sabe? E se eu não me engano, o Boston ainda conseguiu perder esse jogo depois. Tomou uma virada no final, se não me engano foi isso mesmo. Mas o cara mereceu, né? O cara teve uma era de 2.5, é algo também eu acho que foi levado em consideração isso, né? O cara encerrou o campeonato com era baixíssimo. E ele já vinha O Price mantendo teve eras menor baixas. Ele já vinha mantendo eras baixas. As eras, né? Fica até estranho falar assim. Mas vinha abaixo, né? Ele teve um 2.7, um 3.4 e agora um 2.5. Foi uma surpresa, mas foi merecido pelo desempenho que ele teve. Eu sei que agora é fácil falar e tal, mas eu tenho costume de, antes de sair os prêmios, eu sempre olho as estatísticas para tentar apostar em um. Esse ano eu tava apostando no Price, porque além de ter o melhor era, ele ficou muito parecido no número de strikeouts e o número de whip, né? Que é walks e hits por 9 entradas, né? Walks and hits O número de vezes por que ele deixa o jogador chegar em base. E vale a pena ressaltar. Calma aí, rapidinho, Thiago, deixa eu concluir. Então, eu assim que vi esses números, eu falei, ó, tá bem provável pro Price, mas a diferença foi muito pequena. Foram apenas 4 votos de pontos de votos de diferença. Entre ele e o Weaver, pro né? Verlander. Pro Verlander? Verlander, E o Weaver, eu acho que o que pesou pro Weaver é que, mesmo com a lesão, ele jogou apenas um jogo a menos que o Price. Só que o número de entrada deles foi uma diferença grande. Foi, se eu não me engano, 33 entradas, algo desse tipo. Faz 33 diferença. entradas em um jogo é muita coisa, né? Em um jogo não, em inicial. um campeonato, né? Temporada Não, inteira. 32 entradas e um jogo de um jogo de diferença entre os dois e 33 entradas de diferença. O Price ele conseguiu 20 vitórias também, não foi? 20, 22, acho. Você tem que... Ele foi o líder em vitórias junto com o Weaver. Mas vale a pena lembrar, talvez, que é uma coisa interessante. Você tem que lembrar que eu acho que o Weaver... eu concordo que ele foi pior que o Price, mas assim, no geral, pelo que ele fez, que foi o no-no, o shoutouts, nesse contexto ele foi melhor que o Price. Talvez no número de innings foi realmente o que contou. Mas eu não entendo ele ter ficado na frente, atrás do Verlander. Isso eu realmente não entendo. O cara arremessa 100 km por hora um jogo inteiro, meu irmão. Todo mundo tinha que ficar atrás dele. Acho que foi o strikeout também, né? O Weaver fez bem menos strikeout que os dois primeiros. Até bem menos que o Félix Hernandes, que foi o quarto. Mas apesar da boa temporada, o era também do Verlander foi melhor. Mas o Weaver realmente com o Nono merecia mais um pouco de crédito. Se ele tivesse conseguido talvez ter um melhor era, o melhor número de strikeouts, que ele também é capaz disso, talvez ele tivesse sido Cy Young com o Nono. É que perde um pouco a credibilidade também, né? Porque ano passado o Verlander foi monstro e ficou na frente, e eu acho que ele só ficou na frente do Ellsbury no MVP por causa do jogo perfeito, do no-hitter também. Dos 2 no-hitters que ele fez. Então eu acho que assim... 2 no-hitters. 2 no-hitters e um jogo perfeito. Eu acho que é mais difícil fazer os 2 no-hitters. Não, ele fez 2 no-hitters. Detalhe que o Verlander perdeu o no-hitter na 9ª entrada essa temporada. É verdade. Acho que faltava 2 outs que ele perdeu no hit. Isso mesmo, contra o Pirates, Pittsburgh Pirates. Bem, então eu acho que é isso, né? O Price eu acho que foi uma surpresa, porque, assim, ele é um bom jogador, mas eu não acho que ele é um ace. Mas ele mostrou que pode ser um ótimo arremessador, que pode ser um arremessador confiável. Gostei do Price temporada. Não sei como vai ser a próxima temporada dele, mas... E o Price já vinha demonstrando ser um bom pitcher, né? Porque eu tô olhando aqui as estatísticas e tudo mais, e em 2010 ele foi segundo colocado no Cy Young, né? Então, em 2010 ele foi segundo, 2011 ano passado, né? Estamos em 2013, né? 2011 ele teve bons jogos, mas não foi tudo isso.
né? E esse ano passado, no caso, foi agraciado com esta honra, né? Então, já vinha fazendo bons trabalhos, né? Assim, é que o Price, ele era um jogador, ele era inconstante. Ele tinha jogos que ele fazia ótimos jogos, tinha jogos que ele estourava. Até que eu brinquei com esse jogo do Red Sox contra o Tampa Bay, eu brinquei assim, eu falei, antes do jogo eu comecei a falar, o Price vai tomar um cacete. E tomou. Só que também se foi só esse jogo, o resto dos outros jogos ele tava perfeito. E eu achei que ele realmente mereceu. De todos, ele mereceu, mas eu fiquei surpreso mesmo por causa do Iver do Verlander. De resto, acho que foi merecido. Concordo, não tem muito o que discordar, não. Os números dele falam por si só, a capacidade do que ele fez ali. É uma pena que, por mais de todo esse esforço, um cara só não carrega o time, né? Então, Essa é a grande diferença do beisebol pro futebol americano, né? Que quando o futebol americano consegue um draft um bom jogador, como por exemplo nesse ano o Andrew Luck ou RG3, o time muda, né? Ele consegue fazer um time pequeno crescer. Um ace ajuda, mas não um ace só não faz o time mudar. Então eu acho que essa é a grande emoção do beisebol, sabe? É um conjunto. Se você não tiver um conjunto decente, você não muda. Não importa o quão bom você seja. Não é à toa que o Cliff Lee foi ter a vitória depois de não sei quantos starts. E todo mundo brincava. O cara jogou 0.1 entrada e já tem uma vitória. O Cliff Lee não tinha depois de 15 jogos. Sabe? Então, esse tipo de coisa. Mas. Eu tinha tanta vitória quanto o Cliff Lee, né? Quê? Eu tinha tanta vitória quanto o Cliff Lee no começo. Exato. Eu que sou péssimo no futebol de botão, ganhei mais que ele também. Sabe? Esse tipo de coisa assim é meio grotesco. Então vamos lá, acho que agora vamos falar do prêmio que eu mais quero falar, que é de o Hulk da América, né? Mike Trout. Segundo no MVP, Hulk do ano. O que vocês me dizem? Justo, não justo? eu achei que ele bateu todo mundo, inclusive ele fez sumir o japonês do Texas. É isso que eu queria falar. E o Darvish? E o Darvish foi apagado pelo Mike Trout, simplesmente assim. E aí eu vou perguntar, ele foi apagado ou ele não teve uma boa temporada? Não teve uma boa temporada. Teve uma temporada mediana, não merecia ser Hulk, mesmo se não fosse o Trout. Porque o Céspedes, que foi o segundo, inclusive, teve uma boa temporada. O Céspedes foi bem também. Eu achei que ele foi uma grande surpresa, assim. O Waze, ele se supera, né? Eu achei que o que o Waze fez essa temporada foi digno, assim, de tirar o chapéu. O Mike Trout, na hora que ele entrou, eu não botava muito fé. Sei lá, eu não ficava muito acompanhando o Angels, não. Mas depois que eu comecei a ver o que esse cara tava fazendo, eu falei, putz, always. O Waze não, o Angels subindo. E o Mike Trout é totalmente completo. Ele bate home run, ele bate average, corre base pra caramba. Ele é o jogador mais completo da MLB. Talvez completo igual ele, só tem o Bryce Harper, que é um ano, se eu não me engano, mais novo que ele. E o Matt Kemp, que estava um tempo a mais. Só consigo lembrar desses outros dois que podem ser comparados, assim, em termos de ser completos igual ele. No outfield ou bat, ou tudo junto? Tudo. É porque o outfield geralmente é mais rápido, então eles geralmente podem ter average. Mas eu acho que o Mike Trout é melhor que o Bryce Harper. Não, isso a gente vai ver essa outra temporada, também acho. Porque pelo menos na luva, né? Pelo menos o Mike Trout é bem superior. O Harper, ele foi meio que colocado às pressas no Nationals esse ano. Vamos ver uma temporada com mais calma dele, como é que ele se sai. Mas vamos deixar para comentar dele semana que vem, que é o podcast da National. Mike Trout, ele roubou muito home run de neguinho, hein, rapaz. Fez miséria. E não foi Golden Glove, que foi um absurdo, né? Também, verdade. Sabe, acho que não quiseram dar o Golden Glove por ele já estar ganhando. Não que eu acho isso certo, mas por ele já estar ganhando o Hulk. Mas isso daí acontece em qualquer lugar, né? Hoje em dia, você dá tudo para uma pessoa, você acaba criando inveja não só das pessoas que participam, né? Que estão jogando, mas também das pessoas que estão em volta, né?
Hoje, se dessem tudo pra ele, iam falar, pô, estão favorecendo o cara, só porque o cara é novo, não sei o quê. Pô, o cara jogou bem, mas pra agradar a gregos e troianos, né, vamos mandar um pra ele aqui, deixa ele ficar como Hulk do ano, que eu acho que é muito melhor, e vamos dar o prêmio pra outra pessoa. Só para voltar no Céspedes um pouco, comentar sobre ele, o desempenho do Tampa, do Oakland A's com ele e sem ele não é espantoso, porque quando ele estava no time, acho que o A's ganhou muito mais jogo do que quando estava fora. Se ele ficou os jogos machucados, se eu não me engano, cerca de 70, 80% o A's perdeu. Cara, não sei se vocês perceberam, mas o Texas, desde o começo da temporada, ele estava em primeiro lugar na chave ali. No último jogo, o Ace virou. Para quem viu, quem acompanhava os standings ali, ó, as vitórias e as derrotas, eu fiquei de cara. Eu achei que o time mereceu bem, a galera se esforçou bem, trocaram o jogador aí, pegaram o jogador do Boston, os caras fez. Olha, eu vou falar o seguinte, eu acho que o Ace, ele foi a grande surpresa. Fizeram ótimas trocas. O Red, que foi, tipo, o jogador, não que ele já não fosse antes, ele já era um ótimo jogador, que a gente fala, puta, é um jogador que tem futuro. Mas quando você viu aquilo, você fala, caraca, jogou muito esse ano. Mas vamos terminar o Hulk do ano. Acho que ninguém esperava o Mike Trout sendo o Hulk do ano. Eu não falo que é o Darvish. Eu fui um dos que falei. Eu também. É porque a gente esperava o Yu Darvish do que ele jogava no Japão. O beisebol do Japão é muito diferente do americano. Bem, é muita frescura, mas acho que assim, eu achei que eu discordo um pouco de você, Felipe. Eu achei que, tipo assim, ele fosse um bom. Eu achei que ele fosse igual ao Japão. Mas eu achei que ele fosse, sabe, ser mais competitivo. Várias derrotas que ele não teve foi graças ao time do Texas que no bastão salvaram ele. O 4 e pouco de era dele comprova que ele não foi um pitcher que todo mundo esperava. Óbvio que ele fez excelentes jogos contra o Seattle, contra o Yankees, que, ele desbancou. Mas para quem acompanha ele desde o Japão, tipo e eu vi os jogos dele, eu falava, ele não tem uma bola rápida afiada. Uma bola rápida mesmo, mas, tipo, você via que a bola rápida dele era muito fraca. Eu não, assim, o que ele tomou de rebatida na bola rápida é impressionante. E, sem uma bola rápida, você não consegue usar uma curva decente, uma fork que vai funcionar nos rebatedores. Mas é porque o estilo de beisebol do Japão e dos Estados Unidos é muito diferente. Até pelo porte físico mesmo, né? O americano, ele tem um porte físico mais avantajado, ele é mais forte do que o japonês. Não, mas eu não tô falando da rebatida. Eu tô falando no arremesso. Então, no arremesso eu tô falando. No arremesso. O americano, é só você pegar. Você acha que o Verlander, ele arremessa o jogo inteiro? Vou voltar no Verlander de novo. Você acha que ele arremessa um jogo inteiro 100 km por hora porque ele nasceu assim ou porque ele foi treinado assim? A escola americana, a escola de beisebol americana incentivou ele a fazer isso? Você não me entendeu, Thiago. Eu vou tentar melhorar minha explicação. Faz bem. Por exemplo, eu não tô falando que a bola rápida dele é devagar, não é isso que eu tô dizendo. Tô falando que a bola rápida dele, que ele arremessou nos Estados Unidos, é diferente da bola rápida que ele arremessava no Japão. A velocidade é a mesma, mas não é uma bola que eu falo, putz, é a mesma bola. Não é. Era uma bola sem movimentação. No Japão, a bola dele subia, era o chamado chuto, que a bola rápida, na verdade, tem uma discussão se ela sobe ou se ela desce menos que as outras, mas faz uma diferença nisso. E aí, essa bola dele não tá igual, sabe? A bola rápida dele tá diferente. Você não... Quando você vê ele arremessando no Japão, você pega os vídeos dele no Japão, você fala, que bola! E ele arremessa a mesma bola com a mesma velocidade, você fala, essa bola aí, qualquer rebate, até eu rebato. Não. Desculpa. Mas eu entendi. Calma aí, eu acho que eu vou virar empresário aqui. O Thiago arremessa 8 arremessos. O Nicolas rebate qualquer bola rápida. Eu arremesso 8 arremessos. Eu vou virar empresário e vou lançar vocês. Pode. Você tá perdendo dinheiro, viu?
O Rienzo eu já tô empresariando, fica tranquilo. Não, Renzo é só mais tarde, é só quando for falar de World Ball Classics. E agora vamos falar do melhor técnico da liga, que foi o Bob Melvin, do Oakland A's. Felipe Carneiro. Ou pros íntimos, Bob Nelson. Então, o Bob Melvin, ele já estávamos falando do ex, que teve grandes jogadores, o Redick, o Céspedes, fora a rotação, mas quem conseguiu encaixar isso muito bem e merece, vamos botar 50% do crédito também, é o Bob Melvin. Ele conseguiu fazer uma line-up simples em termos de nome, né? Porque não tinha nenhum grande nome assim na line-up do ex, nem na rotação. E transformou e conseguiu encaixar tanto a line-up, a ordem dos rebatedores, de forma que todos conseguiram extrair seu melhor, quanto a rotação, que também foi muito bem, o bullpen também foi muito bem. Então, o Bob Melvin foi muito merecido. Principalmente porque o Ace não tinha o time que tinha o Baltimore. O Baltimore sempre apanhava na... Eu tô falando do Baltimore porque o Buck Showalter foi o técnico do Baltimore, foi segundo. O Baltimore sempre apanhava na leste, mas ele tinha um time mais decente, sim, pelo menos em termos de atletas do que o Ace. Só que o Bob Melvin, junto à teoria do Moneyball, entre outras coisas, conseguiram fazer o Ace novamente funcionar. É aquilo, né? O Ace, ele tinha o Crisp, o Red... Deixa eu perguntar uma coisa. O Brad Pitt ainda tá lá no Ace? O Brad Pitt, eu não sei, mas agora o Billy Bean tá. Ah, tá. Não, pra mim é o Brad Pitt. Não, de repente, se lançarem o filme agora contando a história dessa temporada, o Brad Pitt pode voltar. Pô, o time que tem o Brad Pitt também, né? Tem que guiar tudo também. Aí a gente tá ignorando um pouco o Thiago e voltando. Também tem o Jamil Wicks, que é um ótimo jogador. Você tem o Brandon Moss, sabe? É um bom time. É um time que você fala, meu, não é uma seleção, é um bom time. E é um time rápido, né, Felipe? Acho que é um time rápido. Bastante. Inclusive, para quem assistiu o Moneyball, via que os jogadores não eram tão incentivados a roubar a base, eles eram incentivados a chegar em base. Foi tipo uma evolução no Moneyball que eles usaram essa temporada, porque eles pegaram jogadores que chegavam em base e roubavam, então eles conseguiam produzir mais corrida do que se apenas chegassem em base. Eu gostei. Jéssica, o que você tem a dizer do Ace? Olha, tirando o fato do que eu já disse que pra mim tipo, foi uma grande surpresa, só deles ter desbancado o Texas já foi assim algo que vale mais do que qualquer coisa que você possa jogar em números, cara. A competência de cada um ali, o time, mesmo com o Céspedes, o tempo que ele ficou fora, que como você mesmo disse, o Felipe disse que o tempo que ele ficou fora o time ficou meio perdido e tal. Eu acho que o treinador, pelo que ele conseguiu juntar ali, pegar as pecinhas, colocar cada jogo um pedacinho, porque o Oakland não ficou no topo a temporada inteira, né? Ele tava sempre ali, veio para baixo do Angels e tal. No final da temporada eles deram arranque e eu achei que foi uma grata surpresa e valeu, assim, por tudo. O Bob. Eu acho que o time... Eu acho que assim, por exemplo, se o Ace tivesse enfrentado o Baltimore, eu acho que a final da American seria Detroit Ace. Eu acho que o Yankees teria tomado uma surra do Ace. Só do Ace? O Yankees tomou uma surra de todo mundo. Calma, não. Ele passou do Baltimore apertado no último jogo, numa reviravolta sensacional, sabe? Mas acho que não tinha time. E tomou 4-0 do Detroit, sabe? Também. Uma lapada na cara pra criar vergonha, né? E aquilo, né? O Detroit dá de 4 e toma de 4, né, também. Impressionante. Então, foi tipo, bateu no Yankees e falou assim, tranquilo, toma um pau do Giants, que não deu pra entender, né? O Giants não tinha todo esse time, na minha opinião, chegou por sorte, na minha opinião, assim, eu não esperava o Giants, ser descartado. Tiníncico fazendo uma péssima temporada, muito abaixo do que se espera do Tiníncico. Muitos strikeouts, coisa que ele não fez. Então, eu achei fraco. Eu achei que seria muito até mais... Eu
eu ficaria mais feliz em uma final entre Detroit e Washington, ou uma final Detroit e Cardinals, do que o Giants. Se o Giants ganhou, nada contra. Jogou a final da World Series, Detroit, quem é Detroit, sabe? Então eu acho que foi mais ou menos isso, mas... Mas você acha que o Detroit teria na final? O Giants estava mais calmo na final, já tinha participado, né? Foi bicampeão, né? Bicampeão. Foi bicampeão, já era um time que já tinha disputado, estava acostumado ali, já sabia qual que era a pressão. Vocês acham que isso influenciou? Eu posso falar. Sim, mas eu tenho uma pergunta também, vou aproveitar e perguntar para você. Vocês acham que pelo Giants jogar um beisebol assim parecido mais com os japoneses pode ter influenciado a jogar bem sem chamar muita atenção? Pode Eu ser. acho que, se eu não me engano, acho que do meio da temporada pra frente, acho que até um pouquinho antes, o Giants estava ali em cima. Eu não vi ele caindo, não, mas teve aqueles negócios de escândalo do pinball lá do Cabreira. Apesar de estar fazendo a péssima temporada, que nem o Nicolas falou lá do Tim Lindsay, eu achei que o Tim Lindsay foi uma grande decepção, mas os caras foi bem assim, na deles, né? Bem devagarzinho, eles foram levando. Mas eu também não esperava eles terem ido tão longe, não. Assim, eu não vou nem entrar muito no Giants, que semana que vem a gente vai falar sobre a National, mas só para dar um finalizar assim, eu não acho que é estranho dizer. Eu achei assim, eu esperava mais o Detroit. Eu acho que o que influenciou o Detroit de perder pro Giants foi aquele jogo, aquele Ray Lane do jogo, do Verlander, no primeiro jogo. Eu acho que aquilo deu uma quebrada de ritmo. Não sei. Não que o time fosse ganhar ou perder, mas aquilo deu uma quebrada de ritmo. Eu nunca vi uma pessoa tão nervosa em 7 dias, que deve ter durado a World Series, que nem o Verlander. Ele perdeu o primeiro jogo, todos os outros jogos, quando filmava ele, você não via um sorriso. No último jogo, ainda que eu acho que eles estavam ganhando um pedacinho ali, ele deu um sorriso, mas aquilo que já viraram, você fala assim, o cara parecia que tá falando, pô, eu fudi o time, sabe? Ele, sei lá, eu sinto às vezes que o Verlander, ele quer, tipo, o time quem leva sou eu, sabe? Eu acho que é a pressão do Ace, né? Eu também acho que deve ser um pouco disso aí. Sim, tem a pressão do ex e, assim, se você colocar em qualquer esporte, se o seu principal jogador, ou se o jogador que você mais espera que tem um diferencial, acaba, não tremendo, né, mas acaba tendo uma atuação ruim, isso impacta todo o time, né? Vamos pegar um exemplo aqui mais próximo do nosso, vamos pegar o Santos, que hoje é o time que tem o melhor jogador brasileiro, fazendo assim só uma analogia. Se o Neymar joga bem, você vê que o time do Santos inteiro joga bem, tem uma harmonia entre o time. Quando ele não joga bem, você vê, o time do Santos desmorona, não joga nada. É a mesma coisa, o Verlander, ele sente nas costas dele todo aquele peso de passado eu fui o melhor jogador, ano passado eu fui tudo, então esse ano eu tenho que repetir, eu tenho que ser bom. Aí quando ele não foi, ele sentiu. E quando ele sentiu, ele transpareceu pro time dele. E o time dele ficou também sentiu abatido. Isso influencia muito no time. Ainda mais no esporte coletivo como é o beisebol. Acho que é bem por esse lado aí mesmo. Eu acho que pode ter sido assim, mas eu acho assim, o que atrapalhou muito o Verlander no primeiro jogo, o Thiago, foi exatamente o adiamento do jogo. Teve problema, né? Cri. Fala aí, Felipe. Então, eu não sei se o ritmo assim quebrou tanto. Acho que o Giants chegou no momento desde o grande é aquele quando você vai arrumar série, você tem mais dias de descanso. Isso pode atrapalhar realmente. Mas o Giants estava, sei lá, tudo funcionava para eles, entendeu? É aquele esquema que só o campeão sabe com o que está acontecendo. Só um detalhe, né? Só um comentário à parte. Não é a primeira vez que o Giants faz isso, né? Chega um exemplo, 2 vezes que o Giants foi campeão, foi Giants e Phillies, não na World Series, foi o jogo antes, né? Aí todo mundo fala assim, o Cliff Lee, no ano passado, tinha dado 2 porradas, tinha sido o pitcher dos playoffs. Não tinha feito uma boa temporada, mas nos playoffs arrasou, destruiu.
Aí todo mundo falou assim, de novo, vai pegar o Cliff Lee e vai tomar um couro. E deu um couro no Cliff Lee nos 2 jogos. O Tinícico foi o nome do Giants e bateram no Cliff Lee. E novamente, né, pegaram o Verlander e bateram no Verlander. Não tão como bateram no Cliff Lee, mas ganharam. Então eu acho que o Giants é uma surpresa em playoffs, né? Talvez seja um time mais acostumado, não, mas o time tem, sei, Tem a tranquilidade. Tem a tranquilidade. Boa. Pra mim, assim, o segredo de você ser campeão, né, você ser, a não ser que seja um campeonato por pontos corridos, né, aí não tem como. Mas nos esportes americanos, o que é padrão ter o playoff, você não precisa ser o melhor time. Você precisa ser o time mais consistente. Entendeu? Você precisa ser um time calmo, você não precisa classificar em primeiro. Se você classificar em segundo, você classificou. E nos playoffs é todo mundo igual, entendeu? Vai contar muito o seu estado mental e o estado físico do jogador. Mas o jogo fora de casa influencia bastante. Por incrível que pareça. Então, mas se você tem jogadores mais frios, assim, frios eu tô falando jogadores que têm tranquilidade, assim, influencia bastante porque foi o que eu falei do Pujols, né? O estádio, a posicionamento, distância que tem para se fazer um home run. Mas se você tem um time frio, um time que tá acostumado, que nem o Giants já se acostumou a jogar esse tipo de jogo. Para ele vai ser indiferente. Mas, assim, que o Giants não tem a característica de ir muito pros playoffs também, né? Não sei, talvez os jogadores sejam mais preparados. Não sei. Realmente eu não tenho nem ideia. Alguém quer comentar algo sobre isso? Não? Obrigado. Acho que não. Acho que não precisa, não. Tá todo mundo decepcionado que o Giants ganhou. Eu não vou querer irritar os torcedores do Giants. Eu acho que o Giants foi merecido. O Scooter jogou muito na World Series. Mas se o Detroit tivesse ganhado por 4-3 ou 4-2, tivesse mais quente, no caso, chegasse mais on fire na World Series, aí poderia ter outro resultado. Bem, então, acabou essas premiações? Ou tem alguma que alguém quer comentar? Tem o comeback o Player of the Year ainda. Fernando Rodney? Isso, do Tampa Bay. Pode falar, Felipe, já que você puxou, por favor. Já explica o que é esse prêmio aí. Peraí, explica o que é esse prêmio. Então, o Comeback Player of the Year ele é um prêmio dado para um jogador que deu a volta por cima, ou seja, comeback, em relação à temporada anterior. Sim. Entendi. O Fernando Rodney, no caso, em 2011, ele era reliever do Angels e teve uma má temporada, ele jogou mal. Então, esse ano, ele foi para o Tampa Bay Rays e com a lesão do Kyle Farnsworth, ele acabou se tornando closer. E como closer, ele saiu muito bem, 48 saves, era de 0,60. Então, e foi quinto, inclusive, no prêmio Cy Young que a gente estava comentando. E MVP ele foi o 13º. Então, ele foi muito bem. Foi até o All-Star essa temporada. Foi merecido pra caramba esse prêmio. Só uma pergunta se todo mundo tá ouvindo. O comeback Player of the Year, geralmente, não é por causa de lesão, né? É uma má temporada, né, Felipe? Isso, mas na maioria das vezes a lesão também conta. Eu não lembrava disso. Mas geralmente o que influencia mais... É uma volta por cima. Pode ser por lesão ou por má temporada. Pode ser pelos dois, então. Interessante. O Ellsbury, por exemplo, em 2011... ele foi eleito o Comeback Player of the Year, porque em 2010 ele havia se machucado. Entendi, perfeito. Eu lembro que nós tínhamos comentado até nas nossas brincadeiras, nas nossas disputas, né, no nosso... Qual que é o nome mesmo? MLB... Como que é? No nosso Fantasy, nosso grande Fantasy. Uma disputa acirradíssima. Nós comentávamos quando nós conversávamos do Fernando Rodney, né? Acho que, se eu não me engano, até você mesmo, Felipe, falou que ele, como closer, ia fazer diferença, ia ser diferente, né? Porque era um jogador já mais experiente, né? Você falou que ele ia mandar bem. E realmente, parabéns, sua dica foi de muita valia. Te ajudou no Fantasy? Não, porque eu não peguei ele. Mas você acertou, parabéns. Parabéns. Diferente do Nicolas, que sempre erra, você acerta. Só pra constar que o melhor time do Fantasy era meu. Assim, só pra constar, tá?
Um lembrete, talvez. Tudo bem. A gente perdoa, Nicolas. Perdoa, né? Bem, Sim. já falamos dos prêmios, já falamos um pouco sobre os playoffs. Eu acho que vale a pena a gente falar agora sobre uma notícia que meio que esse ano influenciou muito no Hall da Fama, que foi o doping, que ninguém nesse ano que podia ser eleito Hall of Fame foi eleito por causa de doping, e saiu novamente uma notícia falando sobre doping, que uma clínica ia lançar 30 nomes falando sobre doping. Thiago, você viu essa notícia? Não? Eu vi essa notícia ainda hoje pela manhã, eu fiquei até surpreso, né? Como que uma clínica... É que o jornal descobriu uma planilha dessa clínica, se eu não me engano, que constava o nome de vários jogadores, e dentre esses jogadores tinha o meu tão querido e amado A-Rod, né? E tinha alguns outros jogadores. Eu fico espantado assim, primeiro, o Alex Rodrigues não aprendeu nada, né, com o caso de doping que ele teve anteriormente, né, nos anos anteriores. E segundo, eu fico espantado que com uma clínica me guarda uma planilha sobre isso, né? Pra mim E isso... eu também tenho uma coisa mais espantosa ainda, gente. Como que o Alex Rodrigues conseguiu jogar tão mal essa temporada dopado? Ah, cara. Mas ele se lesionou no final da temporada lá em setembro, quando ele voltou, ele tava batendo bem pra caramba, ele tava com a average, acho que de 300,327, algo assim. Lembrando que enquanto ele não tá jogando, ele não tá testando o doping, né? Eu acho que assim, tirando os absurdos de dopado ou não, o absurdo é o seguinte, 3 jogadores foram suspensos por causa de doping, mas A-Rod, Nelson Cruz, que são jogadores mais famosos, maiores, não tomam nenhuma punição, sabe? Passa em branco. Isso que é o problema. Vai falar o quê? Só um detalhe, vocês falaram do A-Rod. É complicado, né? Um vovô tomar doping e continuar indo bem, né? Ele vai ter lesão, é complicado. Tanto é que ele tá com risco de perder a próxima temporada inteira. Não, risco não, ele já foi confirmado que não vai jogar a próxima temporada por lesão. Se for comprovado mesmo esse caso do doping, então ele vai tomar uma punição, só que essa punição não vai contar muita coisa, porque ele vai estar lesionado. No Mas final, precisa ver como que a acabou punição dando- vai ser aplicada, né, também. Às vezes a punição... Vai ter punição? Se Acho for que deve- comprovado, vai. Não deveria ter. Não, deveria, mas o A-Rod, punição, não combina muito. Não, o Manny Ramirez também no combinado foi punido já umas 3 vezes. E não aprendeu. Pra você ver que não é só o A-Rod que tá nessa. Não aprendeu, mas a pergunta A-Rod não é maior que o Manny Ramirez? Depende. O Manny Ramirez foi muito mais importante na World Series nas World Series do Red Sox do que o Alex Rodrigues nas World Series do Yankees. Mas o Manny Ramirez não bateu 4, 5 temporadas com mais de 50 home runs seguidas. Sim, mas em termos de título, de importância, o Manny Ramirez estava no mesmo nível dele. Mas eu falo como jogador de beisebol, sabe? Pro beisebol. O Manny Ramirez não é tão importante pro beisebol, sim pro Red Sox, sem dúvida nenhuma, né? Quem é Red Sox não agradece o Manny Ramirez 2004, por favor, né? Red Sox. Mas eu acho que pro beisebol, o Alex Rodrigues fez muito mais coisas. 7 ou 5 Golden Gloves, agora não me vem a memória. Mas... É que o Alex Rodrigues é um personagem do beisebol americano, né? Ele não é um personagem, é aquele cara que chega lá e fala o que quer falar, fala o que tem que falar, joga... O Manny assim, era mais folclórico, no caso. Exato. Ele é um personagem, ele é um bom jogador, mas ele é um personagem também. Tá dentro do maior time, né, também, dos Estados Unidos. Mas aí que tá, o Alex Rodrigues não tem uma boa temporada há uns 3 anos. Eu acho que se realmente tivesse sido pego no negócio de doping, a MLB não iria ficar pensando em não suspender. Eu acho que realmente não teve provas, ele devia estar se dopando, caso seja verdade, durante aquele período que ele estava lesionado, que naquela época ele não testava, por isso que talvez tenha voltado tão bem. Mas é uma coisa que resta averiguar, né? Só para citar outros nomes que estavam nessa clínica, o que mostra que realmente tem alguma coisa errada nessa clínica, também estavam presentes os nomes
de Melky Cabreira, como já comentamos, punido. O Bartolo Colon, do ex, também foi punido por doping. E um catcher do Padres, que agora eu não lembro o nome. E esses foram os punidos. E ali os não punidos. Nelson Cruz, que teve lesão também, poderia ter usado nesse período. Alex Rodrigues, que citamos agora. E o Gil Gonzalez, que tem uma temporada muito boa. Eu não lembro se ele teve lesão. Mas ele era um pitcher bom no ex. E esse ano teve uma temporada fantástica no Nationals. Todo mundo pensou que fosse por causa da mudança de liga, que geralmente faz bem para os pitchers que eram da América. Mas agora que saiu isso, a gente já começa a desconfiar dele também. Sim. Só um detalhe, assim, falta mais 25 jogadores que não foram falados quem são, né? 25 não, 24, Tá. que ainda não foram divulgados. Mas vão aos poucos sendo divulgados esses nomes. Logo, logo a gente vai saber os 30. E a MLB deve estar investigando se isso é verdade, se não é. Uhum. Então, se for comprovado, realmente vai ter punição para os 30, acredito. Mas, na minha opinião, a única forma de você pegar um doping, pra mim, é você fazendo o teste na pessoa. Porque, assim, eu botar o nome de 20 pessoas numa planilha e falar, olha, essas pessoas estão se dopando, é muito fácil. Às vezes a pessoa, eu não vou querer. Pra mim, Alex Rodrigues já tem história nisso, não duvido nada que ele esteja fazendo de novo, né? Fico muito chateado, né, com isso acontecendo. Mas assim, pro cara querer botar alguns nomes lá na planilha, só pra também ganhar algum destaque, alguma fama, ter os seus 15 minutos, não custa nada, né? O cara chegar lá e botar assim, deixa eu botar aqui Alex Rodrigues, que já tem envolvimento, Gil Gonzalez, que vem fazendo uma boa temporada, Nelson Cruz, vou botar aqui também, né? Não custa nada botar o nome dele. Então, assim, pra mim, assim, essas pessoas os que foram pegos no exame, né? Tem que investigar a fundo, realmente verificar, mas, assim, abre contestação, né? Tem muita gente também que quer aparecer. Só para dar mais uma informação, a MLB inclusive aprovou uma coisa no mês anterior, que agora vai fazer um teste de sangue mais, como é que eu posso dizer, que pega mais substâncias, né? Então, Mais preciso. Mais preciso, para combater mais. E essa clínica era também, parece que comercializava HGH, que é o hormônio de crescimento, HGH também. E também chamado aqui no Brasil. E a MLB só testava os testes que acusavam ele, eram só no início da temporada. Então, realmente, tudo leva a crer que pode ser que seja uma invenção, por isso que a gente tem que esperar averiguar. Mas tudo leva a crer que realmente tem alguma coisa aí. Sim, sim, provavelmente devem ter outras pessoas que não estavam nessa dita, abre aspas, planilha, né? Fecha aspas. Que não constaram aí. Mas pra mim, eu não entendo. Como que as pessoas fazem essas coisas e botam numa planilha? Me explica, Nicolas. Por quê? Por quê? Não aprenderam nada nesses anos que se passaram. É isso? Eu acho que é mais ou menos isso, sabe? Às vezes assim, o que não é desculpa. O que pode acontecer? É complicado o que eu falo, assim, eles podem estar aí, remédio que tem alguma substância que não era permitida, que não sei o que, esse tipo de coisa. Mas acho que hoje em dia é complicado você falar isso, sabe? Só se não tiver escrito no remédio, ou como no caso que aconteceu com o Rienzo, o André Rienzo, jogador brasileiro que foi pego no doping esse ano. Ele tomou uma proteína ele veio do Brasil, tomou uma proteína, não sei qual, não lembro agora qual é a marca, e na proteína não fala uma substância ilícita. Ele voltou a jogar, e ele voltou a jogar, ele treinou no Brasil e tava numa temporada excepcional. Fizeram o teste nele, foi pego. Aí, ele cumpriu a punição de 60 jogos, 60 jogos, Felipe, agora não lembro. Acho que foi 50 jogos. Não, 50 dias, eu acho. Foram em dias. Lembro que foram em dias. Pitch, se eu não me engano, pitch em dia, os outros são jogos, uma coisa assim. Então acho que foi pode ser de 50 dias, acho que é 50 dias mesmo. 50, 60 dias, não sei. Foi pego e não sabia, tal, e até que a substância que tinha na proteína não aumentava em nada nele, mas era uma substância ilícita. Aí agora ele levou a proteína para os Estados Unidos, foi feito o teste,
tinha 0,00001% da substância ilícita. Mas ele foi pego. Você entendeu? Não influencia em nada, etc. Mas pode acontecer isso com esses jogadores? Pode. Mas são jogadores que já estão na MLB, já estão batizados, sabe? Já não são mais... Calor. Exato. Não é mais alguém inexperiente. Já sabe onde tá, sabe o que pode, ganha um valor suficiente para ter uma preparação, um médico, falar, posso, não posso? O clube já ficam de olhos. Ainda mais porque são jogadores importantes para seus clubes, a maioria desses citados. O Texas Cruz é importante, o A-Rod é importante pro Yankees, sabe? Mel Cabreira, todos eles são importantes. Então, acho que assim, não tem desculpa. Não tem desculpa. Foi pego, toma punição, acabou. É uma outra era. Antigamente, tinha o pessoal se dopando, mas não tinha esse recurso suficiente para ser pego. Hoje tem. Então vamos estimular. Vai ter menos home run? Vai ter menos home run. Vamos fazer então um esporte mais técnico, se for necessário. Sabe? Você não precisa ter... Se você é um bom rebatedor, se concentra em rebater bem, você vai rebater... você terá bons jogos, que nem eu pego o exemplo, né, porque é do meu time de coração, né, do New York Yankees. Mas o Jeter, pra mim, é um rebatedor de precisão, não é um rebatedor de força. Mas é um cara que, no começo da temporada tá fazendo um home run atrás do outro. Por quê? O cara se especializou. Vou bater aqui com precisão, e a precisão dele era tanta na rebatida que ele acertava o home run. Eu vou falar a frase que usa-se muito nos Estados Unidos. Beisebol é diferente de qualquer outro esporte. Ou você bate uma curva, ou você não bate uma curva. Não tem essa. É que, assim, quando você se dopando, é muito mais fácil. Você não precisa colocar tanta força no movimento. O seu swing não precisa ser tão bom para você mandar a bola para fora, você entendeu? Eu acho que essa é a grande diferença. Facilitar, sabe? Precisa mesmo disso? Não sei. Realmente não sei. Eu não ficaria surpreso. Eu acho que até hoje eu não vi nada de doping no Pujols. E o Pujols bate 50 home runs. Você entendeu? Óbvio que é uma pessoa com um porte físico muito maior que os outros, mas pelo que eu saiba, até que me prova o contrário, o Pujols não tem nada. Ou tô errado? Não. E eu acredito que o Pujols esteja limpo mesmo. Sim. O Cano? É Cano? Esqueci o nome dele. Cano também. Ele é um cara até certo ponto magro, né? Perto dos outros caras. E o cara rebate o home run pra caramba. Eu acho que também... Curtis Granderson bate bem também. Ele é magrinho comparado com esses caras. Gente, vamos deixar uma coisa muito bem clara, né? No Small Park, qualquer um rebate home run também, né? Daqui a pouco vai um adolescente aqui do Brasil pra lá pro estádio do Yankees e rebate uns 20. Não que eu queira falar mal do Yankees. É verdade, só falo a verdade aqui. Sou uma pessoa totalmente imparcial, sabe? Não, e só pra completar a informação, esses citados aí são canhotos. E canhoto lá, só acertar a bola pro campo direito é home run praticamente. Desculpa torcedores Yankees, mas vocês têm que admitir que isso é verdade. Fazer o quê? Nós construímos um estádio que nos favorece. É ser esperto isso. Nada contra, tá certo. Eu não digo que está errado, só não venho dizer que... Só não dá pra comparar, no caso. Você pega o número de rebatidas no Yankee Stadium, de home runs no Yankee Stadium, em qualquer outro estádio. Beleza, obrigado. É só isso que eu queria. Tipo, 35, tá ligado, no outro. Então, sabe qual que é o estádio que até hoje teve menos home run? O Giants. De toda a história ou dessa temporada? Toda a história fala que foi o estádio onde teve menos home run. Mesmo com o Barry Bonds jogando lá? Eu vi o repórter da ESPN comentou isso daí. Nossa. Louco, mas isso aí é uma novidade. E o que mais bate, se eu não me engano, é o do Colorado lá, porque é na altitude, então... Aí aqueles velhos problemas que a gente já conhece por causa de futebol da altitude, que a bola viaja mais e tal, acontece no beisebol também. Bem, gente, eu acho que é isso. Acho que conseguimos completar bem a pauta hoje. Algum assunto ficou em vão? Não? Acho que todo mundo falou o que queria. Alguém quer completar algo? Acredito eu que sim. Jester? Sim. Sem mais comentários. Thiago? Também sem mais comentários. Foi uma boa gravação hoje. Eu acho que foi boa também.
Fiquei muito feliz. Voltamos, né? O boletim finalmente voltou ao ar. Ninguém contente, nem nada, todo mundo triste. Uma lágrima caindo os foguetes aqui. É uma lágrima. Não conseguiremos estar todos, acho que tão cedo, novamente reunidos. Mas vamos tentar reunir o máximo possível pro próximo programa. Esse é importante. Bem, gente. Então, você aparece. Então acho que é isso. Abraço, ouvintes. E boletim da MLB volta com vocês na próxima quarta-feira. Até lá.